Então vamos começar. Em 2009 eu fiz as provas, e acho que em dezembro de 2009, e foi bem em cima da hora que eu descobri que eu entrei. Eu já tinha até me matriculado numa outra escola, porque eu não tinha passado na primeira fase, e eu era o número 15 na lista de chamada. E foi muito engraçado que eu falei pra minha mãe: mãe, imagina se chamarem só até o número 14 na lista de chamada, na primeira reclassificação. E foi exatamente o que aconteceu. Então, como ainda tinha mais algumas outras reclassificações, eu já estava confiante de que ia passar, mas mesmo assim garanti minha vaga em outro colégio. Então eu passei. Na segunda reclassificação, meu nome era o primeiro da lista e eu passei. E foi, tipo, a melhor decisão da minha vida ter saído do meu colégio do ensino fundamental. Não foi, eu gosto de lá, tenho grande carinho pelo meu colégio do ensino fundamental, mas foi a melhor decisão da minha vida sair de lá e ir pro ISERJ. Pra começar, o ISERJ é um colégio enorme, enorme. É tão grande que não dá nem pra conhecer metade dos alunos, nem metade dos funcionários, sabe? Ainda mais que eu só estudava lá durante o turno da tarde, porque o turno da manhã era sempre o primeiro a esgotar, e como já tinha tarde de reclassificação, enfim. O que acontece? Já tinha passado o carnaval quando começou, já tinha começado as aulas. Então eu meio que fui lá pra segunda semana, eu me lembro que foi numa quinta-feira, o primeiro dia que eu fui. Então eu tava lá todo, meu Deus, é uma escola pública, é a minha primeira escola pública, e é uma escola longe da minha casa, uma escola enorme, uma escola que você tem que fazer concurso pra entrar, e eu tô aqui, e o que vai ser da minha vida? Será que eu vou sofrer bullying por ser menino moço bobo? E se vocês já acham que eu sou bem bobinho agora, meio crianção, com 15 anos, então... vocês não fazem ideia. Então, mas o que aconteceu comigo foi muito simples. Eu estudei numa turma, no meu primeiro ano, a minha turma era enorme. Eu era tipo número 39. Eu acho que era o meu número da chamada era o número 39. Ainda tinha mais alguns, meu nome é com P, olha só. E eu simplesmente entrei lá e sentei. E o pessoal tava conversando em volta de mim, eles já se conheciam. E eles perguntaram por mim, e eu falei, tipo, se apresentaram, perguntaram meu nome, eu me apresentei, e a gente conversou, e aquele virou meu primeiro grupo de amigos da escola. Do primeiro ano foi o grupo que eu andei assim. O que eu fui descobrir um pouquinho depois é que eles todos já se conheciam desde o ano passado, porque todos já tinham estudado lá e tinham repetido. Estavam todos na mesma turma de novo. Não todos os que repetiram, né? Mas eles foram divididos entre outras turmas, mas o pessoal que eu andei era basicamente um grupo de repetentes. Era eu, a Raquel, que era mais uma novata também, a Marcele, que era outra novata, a Thaís, que veio transferida de outra escola, e o resto tudo de repetente. E era um grupo muito grande, comparado com os outros grupos, porque no primeiro ano era um ano que a minha turma era toda dividida em grupos, sabe? Então eu gosto de definir que o meu grupo era o grupo dos repetentes, porque tirando eu e essas 3 meninas, todos os outros eram repetentes. E era um grupo tipo de 10 pessoas. Então foi um ano muito legal, eles eram tipo muito engraçados e muito bobos, então 2010 foi um ano muito tranquilo. Eu tinha 15 anos, eu tava começando a andar um pouco mais sozinho, porque eu sempre andei sozinho, mas só nessa minha região pequena, no bairro onde eu moro e nos poucos que ficam em volta. Então a Tijuca, que é onde fica a minha escola, é quase no centro da cidade. Anda mais uns 15 minutos, 10 minutos é o centro da cidade. Então é tipo outro mundo. E a minha escola, Rede Fitec, por ser uma rede famosa e por ser uma escola pública e por ser uma escola que fica quase no centro da cidade, tinha gente de todo o canto da cidade. Eu tenho amigos que são do MEI, da Ilha do Governador, um era de Botafogo, tinha gente que era de lá da Tijuca mesmo, Irajá, Madureira, Benfica, Bom Sucesso não. Não, Bom Sucesso sim. Nossa, tem gente de todos os cantos de bairros que eu nem conhecia. Então, realmente... E também gente de todas as classes sociais. Então,
foi um colégio onde eu conheci um povo mais variado. E eu considero isso algo muito bom. Eu acho que eu sou um tipo de pessoa que consegue conviver bem com vários tipos de pessoa. Eu consigo ver qual é o tipo da pessoa, o que ela gosta e tal. A gente consegue conversar. Claro que a gente não se dá bem com todo mundo. Sempre tem alguém que a gente não vai muito com a cara, que não vai muito com a nossa cara, mas... enfim. Esse foi basicamente meu primeiro ano. Eu não fiz muita coisa, só ia pra escola. E o que eu fazia de extracurricular na escola? Eu fazia inglês, eu fui logo procurar um curso de inglês, porque lá eu não tinha inglês no meu currículo normal. Porque as línguas estrangeiras aconteciam assim. São 3, francês, espanhol e inglês. Então a turma era dividida em 3 e era sorteio. Eu peguei francês e consegui trocar pro espanhol. Então, e todo mundo queria inglês, então eu nem tentei trocar pro inglês. Então era basicamente isso. Então eu fazia também meu cursinho de inglês no contraturno, era legal. Outra coisa incrível da minha escola é que a educação física era no contraturno. Isso não é incrível porque eu tinha que estar lá de manhã cedo, 8 horas da manhã, mas aí eu tinha que acordar tipo 6, não, cedo tipo 10 da manhã eu tinha que acordar tipo 8. Porque eu tinha que levantar e uma coisa muito importante, deixa eu falar primeiro, terminar a educação física, mas enfim. Lá na minha escola você podia escolher um esporte para fazer o ano inteiro, ou seja, tinha gente que fazia xadrez de educação física, xadrez o ano inteiro. Eu fazia natação, eu fiz natação uns 3 anos. No primeiro ano eu fiz natação, no segundo e no terceiro eu fingi que fazia natação. E meio que matei um pouco de aula, porque eu um pouquinho aqui e ali, mas enfim. E eu acho isso incrível, porque eu não precisava pisar na quadra nunca na minha vida, isso é incrível. Enfim. E uma coisa também bem importante é que como a minha escola era longe da minha casa, eu ia pra escola de trem. Então eu voltava pra casa às 6, era a hora que terminava a minha aula, 6 da tarde, 6 da noite, enfim. E eu pegava o trem na hora do rush, então era lindo voltar pra casa. E era tipo o tempo certinho da hora que eu saía da escola pra hora que eu chegava em casa, era uma hora de diferença. Enfim. Então é basicamente isso. O primeiro ano ele foi um ano de transição, foi uma transição que não demorou muito. Eu reparei que também não era, por mais que eu fosse um colégio com um pouco mais de nome, e um colégio que eu aprendi muito, não só em questão de conteúdo de tipo matemática, português, enfim, mas muito conteúdo social, por conviver de pessoas que têm uma vida bem diferente da minha. Quando você sai de um colégio pequeno, do bairro onde você cresceu, com pessoas que não viveram muitas coisas diferentes do que a sua, porque era um bairro pequeno, um colégio pequeno, todo mundo se conhecia, já tinha se visto por aí. Pra ir pra um colégio que fica um pouco mais longe dessa casa, que é enorme, que tem gente de todo quanto é tipo, é uma experiência social muito grande, muito rica e faz você evoluir como pessoa. Eu mudei muito de opinião desde do dia que eu entrei lá até o dia que eu saí. Também comecei a ter aula de sociologia e de filosofia, então acho que também talvez isso tenha ajudado. Não que eu tenha gostado muito até meu último ano. O último ano eu gostei, os 2 primeiros não, mas enfim. Então eu realmente acredito que eu aprendi muito, sem falar que eu aprendi a andar muito melhor na minha cidade, que eu não sabia nada mesmo, eu não sabia andar direito em nada, só tipo 2 bairros de diferença no máximo. E hoje em dia eu já sou bem mais desinibido pra andar por aí, por causa dos meus amigos, porque eles moram longe de mim, alguns mais longe do que outros, então a gente tem que aprender a marcar pontos de encontros, aniversário na casa de um de outro, um shopping no meio do caminho. Então eu aprendi a andar bem melhor graças na minha cidade, graças aos meus amigos que eu conheci nessa cidade. E, enfim, vamos passar pro segundo ano, 2011, segundo ano do ensino médio. Muita gente repetiu. Dá pra você ver que eu era número 39 na chamada no primeiro ano e fui pro número 18 no segundo ano. Sim, 18. E eu saí de uma sala tipo muito grande pra uma sala bem pequenininha. Então é complicado. Também só pra vocês verem a dimensão, o tamanho da escola. Eu estudava de tarde e o número da minha turma era 1109. E eu conhecia uma turma que era 1111 também, que era de tarde. Imagina ainda as turmas do turno da noite. Então era mais de 11 turmas do primeiro ano, só do primeiro ano. E ainda tem fundamental lá também. Pra entrar no fundamental é uma outra história, você tem que entrar por sorteio.
Enfim. O segundo ano, ele foi um ano muito tranquilo. Foi um ano que eu comecei meio triste porque muitos dos meus amigos tinham repetido de novo. Muitos passaram pra noite porque já eram maiores de idade, já tinham repetido o primeiro ano 2 vezes. Alguns foram pra amanhã, mesmo sem repetir. Outros desistiram mesmo. Então o grupo tipo de 10 caiu para 6. Mais ou menos de um ano pro outro. E tinha alguns que eu gostava muito que saíram. Tinha uma que ia de trem comigo que saiu da turma. Enfim, só que aconteceu uma coisa de que o fato da turma ter ficado bem menor, inclusive o meu grupo de amigos ter ficado bem menor, eu senti a necessidade de conversar com outras pessoas que eu não tinha conversado tanto e conhecer um pouco mais as pessoas da turma. Foi aí que eu consegui fazer digamos que começar a ter um segundo grupo de amizades, que é o que eu carrego até hoje em dia. Eu ainda falo com o pessoal que eu falo no primeiro ano, eu gosto muito deles, eles ainda são meus amigos, mas a gente se fala bem pouco comparado com esse grupo que eu comecei a falar a partir do segundo. Então eu comecei a conhecer mais gente na minha sala. Foi uma das turmas mais tranquilas que eu já tive, não só por ser pequena, mas era uma turma tranquila, então a gente não levava muito esporro que nem estava acostumado geralmente no ensino fundamental. Foi tudo tranquilo, foi um ano tranquilo, foi o ano que eu comecei a protelar e matar aulas de educação física, então eu só acordava 11 horas da manhã pra me arrumar pra estar na escola às 1 da tarde. E é basicamente isso também, não tinha muita coisa. Eu comecei também a sair uma vez ali, outra lá, mas ainda nem tanto.